Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um seminário na TV. E esse seminário vai tratar de um assunto muito importante, o assunto do Espírito Santo. Essa promessa que Deus nos fez, essa promessa que Deus cumpriu em Jesus Cristo, essa promessa que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós vamos estar refletindo durante essas semanas todas sobre o Espírito Santo e a sua ação em nós e a sua inabitação em nosso coração. O Espírito Santo nos é revelado por Jesus Cristo. No Velho Testamento nós não o conhecíamos, conhecemos o Pai. O Novo Testamento nos dá o conhecimento do Filho, Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos é revelado por Jesus Cristo, aquele que ficaria e que fica conosco até o final dos tempos. Portanto, hoje nós vamos começar a refletir sobre esse mistério, o mistério da Trindade. Deus, um só em três pessoas. Três pessoas que nos amam, um Deus que nos ama, e a prova desse seu amor é Jesus Cristo que veio nos salvar, esse Jesus Cristo que nos deu o seu Espírito Santo. Acompanhe durante essas semanas a reflexão e o ensinamento sobre essa pessoa, o Espírito Santo, e sua ação em nossa vida. Infelizmente, o Espírito Santo é pouco conhecido, ou pelo menos pouco entendido na nossa espiritualidade, na nossa vida. Mas é Ele quem nos faz falar Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que nos convence do Evangelho. É Ele que nos faz clamar Abba, Pai. Nos faz reconhecer que Deus é nosso Pai. Por isso, acompanhe com abertura de coração, com sensibilidade de coração, na oração, esse seminário que se inicia hoje e que vai tratar de um assunto tão importante, que é o Espírito Santo. E para começar, hoje teremos então essa introdução, esse primeiro passo, conhecer o Espírito Santo na Trindade, porque Deus é Pai, é Filho e é o Espírito Santo. E foi assim que nós começamos esse nosso seminário, que nós começamos essa nossa reflexão nesse seminário. Fique conosco, acompanhe agora a reflexão sobre a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos começando mais um seminário pela TV. Uma oportunidade de experimentarmos o amor de Deus, uma oportunidade de conhecermos Deus em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade. Nesse primeiro dia, nesse primeiro momento, eu quero falar com vocês sobre uma realidade importante sobre Deus. Santo Agostinho, certa vez, ao pensar sobre Deus, ao buscar o conhecimento de Deus, ele conclui que esse Deus é um mistério. E diz ainda Santo Agostinho que se o Deus dos cristãos deixar de ser mistério, ele deixa de ser Deus. Por isso, eu gostaria de começar esta reflexão exatamente firmado nesta fala de Santo Agostinho. O nosso Deus é um mistério, o nosso Deus é Trindade. E nós não vamos conseguir entender a Trindade porque, se nós a entendermos, Deus deixa de ser Deus. E esse mistério que prevalece nos faz, de certo modo, buscá-lo. Buscar o conhecimento dele é justo, buscar o conhecimento dele é possível, mas Deus sempre será um mistério. Então, a nossa intenção é que nós, refletindo sobre Deus, olhemos para o seu projeto e para toda a sua ação em relação a nós. No fundo e na verdade, toda a iniciativa de se mostrar e de se revelar, e é sobre isso que vamos falar, é de Deus. Gostaria que você tomasse comigo a Sagrada Escritura na carta aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 33. Romanos 11, 33. E esse texto de Romanos diz para nós assim: ó profundidade da riqueza,
da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou a dar-lhe alguma coisa? De maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Deus é um mistério. Nosso Deus é um mistério. E nessa primeira oportunidade nós queremos falar sobre a Santíssima Trindade. Nós não atingimos Deus, nós não conseguimos conhecer o pensamento de Deus, nós não vamos chegar ao conhecimento de Deus por nós mesmos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, quis se revelar a nós. E esse tem sido o seu projeto, e esse tem sido o seu intento, e essa tem sido a sua ação desde sempre. Deus quis se revelar a nós. Desde a criação, Deus se empenhou para que nós, feitos para ser para Ele objetos de amor, o conhecêssemos. Essa é a vontade de Deus, que nós o conheçamos. Por isso, Deus toma a iniciativa de se revelar. O homem por si não descobre Deus. Se nós olharmos desde o começo, o homem por si não descobre Deus. Não foi o Papa que escreveu um tratado ou os papas para nos falar de Deus. Ajudaram-nos a compreender a revelação que é a iniciativa do próprio Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, quis se revelar. E Deus começa o seu projeto de revelar-se. De Deus nós temos, da Trindade nós temos esta definição. Existe um só Deus. E a nossa fé diz um Deus, mas três pessoas distintas. Ele é um só, ele é único. Uma só natureza, uma só essência, uma só substância, mas três pessoas. Santo Agostinho quis entender esse mistério, quis compreender esse mistério. E certa vez viu um menino pegando água do mar com um dedal. E esse menino corria para a praia com o dedal cheio de água e punha num buraquinho na areia. E Agostinho pergunta para aquele menino o que ele estava fazendo, e aquele menino disse: vou tirar toda a água do mar e colocar nesse buraquinho. E ele diz: isso é impossível. E o menino diz, e Agostinho conclui, que para ele também era impossível desvendar, conhecer todo o mistério acerca de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ao longo da história, sendo Ele Trindade, foi se revelando gradativamente para que nós pudéssemos conhecê-lo. E nós, hoje, temos esta definição ou essa verdade em nosso coração sobre Deus. Fazemos isso traçando o sinal da cruz, dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. Falamos isso abençoando nossos filhos. Vivemos isso, recebemos bênção depois de cada celebração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a história e a revelação de Deus nos revela que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Frei Raniero Cantalamessa, o pregador do Papa, em 2018, ele faz a seguinte afirmação: a Trindade não é apenas um mistério, mas sim uma realidade viva. Eu quero repetir. A Trindade não é apenas um mistério, mas uma realidade viva. Aquele Deus, ou aquele que na Bíblia se diz, eu sou,
vai se revelando como o nosso Pai. Porque o Pai gera o Filho e com o Filho exala o Espírito Santo. A primeira beleza a respeito do nosso Deus, Trindade, é que Ele é comunhão de amor. Existe uma comunhão tão plena na Trindade, entre o Pai que gera, o Filho que é gerado, que esse amor tão intenso é uma outra pessoa, o Espírito Santo. Essa é a definição clássica da Trindade. O Pai que ama o Filho, que recebe reciprocamente o amor do Filho na mesma totalidade, e esse amor é tão pleno e intenso que é uma outra pessoa, o Espírito Santo. Portanto, na Trindade existe uma comunhão de amor, na qual o Espírito Santo faz com que haja essa plenitude de unidade. O Frei Raniero Cantalamessa ainda diz, na sua pregação em 2018, o Deus vivo dos cristãos só pode ser a Trindade viva. O Deus vivo dos cristãos só pode ser a Trindade viva. Portanto, na revelação da Trindade está a revelação daquilo que é a essência de Deus. São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, define Deus como sendo amor. E ao definir Deus como sendo amor, nós podemos dizer, a Trindade então é amor, porque verdadeiramente o amor na Trindade é aquele amor pleno, um amor que supõe. E é tão interessante isso, é bonito, porque não se ama o vazio, não se ama o nada. Então, quando nós falamos que essa Trindade viva que o Frei Raniero se chega à conclusão ser o Deus dos cristãos, nós concluímos que esse Deus é amor pela boca de João. Mas todo amor, meu irmão, minha irmã, implica em um amante, o amado e o amor que os une. Todo amor é amor de alguém ou para alguém, ou amor a algo. Não se ama o vazio. Para que exista amor, é preciso que haja alguma realidade objetiva, real. Não se ama o vazio. Na Trindade, o amor é pleno. Por isso nós podemos dizer, nosso Deus é Trindade. 3 pessoas, um só Deus. Um amor tão pleno, um amor tão intenso. Essa é a mais linda definição da Trindade. Comunidade de amor. Ao dizer Deus é amor, nós podemos dizer Deus é Trindade. Ao olharmos para a Trindade, nós devemos concluir que Deus é amor. Porque ali existe a perfeição, verdadeiramente a perfeição do amor. Agora, meus irmãos, cabe a nós, olhando para essa realidade do nosso Deus uno e trino, um só Deus, 3 pessoas, mesma essência, mesma substância, mesmo poder. Cabe olhar para esse Deus e, como diz o próprio Frei Raniero Cantalamessa, não tentar entendê-lo com a cabeça, mas procurar entendê-lo com o coração. Irmãos, Deus é amor desde sempre. Deus é amor desde sempre, porque a Trindade existe desde sempre. O Pai que gera o Filho que ama o Pai, e esse amor o Espírito Santo, desde sempre. E Deus, em sua infinita misericórdia, mesmo antes de todas as coisas que existir, Deus já pode ser entendido como amor, porque esse amor existia em plenitude na Trindade. Em plenitude na Trindade. Este amor se revela ao longo da história. Num determinado tempo da história, Deus começa a se manifestar ao homem, a dar-se a conhecer.
E ele chama num determinado tempo Abraão, que era de uma realidade de muitos deuses, e agora Deus começa a se revelar, conversa com Abraão, fala com Abraão, e Abraão percebe, intui, sente que dentre tantos deuses que sua cultura lhe propunha, agora tinha um Deus que falava com ele. Um Deus que lhe propôs sair de sua terra e ir para um outro lugar, sem de maneira primeira indicar para qual lugar iria Abraão. E Abraão vai, e Abraão sai. Então, este Deus começa a se revelar. Esse Deus começa a se dar a conhecer. E num determinado tempo da história também se revela a Moisés. Aparece naquela sarça ardente, naquele fenômeno, e se dá a conhecer como um Deus preocupado que ama seu povo e que quer libertar o seu povo da escravidão. Deus vai se revelando como Pai amoroso que quer a felicidade dos seus. E num determinado tempo da história, a carta aos Hebreus fala que aquele que falara outrora pelos profetas, no tempo oportuno, fala-nos agora por seu Filho. Deus, em sua infinita misericórdia, num determinado tempo da história, quis falar-nos por Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós estamos vendo o desenrolar de um projeto, o Deus amor, o Deus trindade, o Deus que cria todas as coisas e cria o homem para que ele possa amar o homem. A criação, nós podemos dizer assim, é Deus se derramando em amor. É Deus agora amando fora dele, digamos assim. Por isso, ao olhar para a criação, olhar para Deus Pai, nós podemos dizer que Ele é Pai porque Jesus revelou, mas nós podemos também dizer que Ele é Pai porque criou todas as coisas. Portanto, o Pai cria todas as coisas. A Deus Pai nós atribuímos, a teologia chama de apropriações. A Deus Pai nós atribuímos a criação, porque é próprio do Pai criar. Gera o Filho e com o Filho e o Espírito, lá na eternidade, o livro do Gênesis diz, no capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, depois de ter narrado Deus falando e todas as coisas passando à existência, vindo à existência. Portanto, ao Pai nós atribuímos a criação. A criação é sinal do derramamento do amor de Deus por nós. Ao nos criar, cria-nos para que nós sejamos para Ele objetos de amor. O profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, diz: de longe o Senhor me apareceu e me amou com amor eterno. Te amo com amor de eternidade, diz o Senhor. Por isso guardo por ti tanta afeição, tanta ternura. Esse Deus agora está por Abraão, por Moisés, pelo que fez com seu povo, revelou-se amor. Mas agora é o Filho que está entre nós. O Filho se encarnou e veio habitar entre nós para dizer do amor de Deus. O Filho, a Jesus Cristo, nós atribuímos então a redenção. Diante da realidade do Deus amor, o homem enganado pelo diabo se afasta de Deus. Mas Deus continua amando o ser humano. Por isso aquilo que o Frei Raniero disse do Deus amor, ele não volta atrás em seu plano, ele não volta atrás em seu projeto, ele continua amando o ser humano. Mesmo quando aquele homem no paraíso, instigado pelo diabo, enganado pelo diabo, se afasta de Deus, ao ponto de São Paulo dizer na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que esse homem que se afasta de Deus, contrai a morte. Se nós tomarmos a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, nós vamos ver aí. Deus tornou-se pai daqueles circuncisos que, além de circuncidados fisicamente, seguem as pegadas da fé de nosso pai Abraão, quando ainda incircunciso. Ou seja, Deus salva-nos,
Deus derrama sobre nós o seu amor. E se nós olharmos para essa realidade, o homem que se afasta de Deus se perde esse amor. Por direito, Deus poderia dizer, não vou mais amar, mas Deus continua amando. E agora, em sua infinita misericórdia, Deus manda seu Filho. E a encarnação do Verbo é, digamos assim, o desenrolar, um esclarecimento ainda maior da verdade sobre a Trindade. Agora, o Deus que falara só em outro tempo, está no meio de nós, está conosco. E ele tem um motivo pelo qual está entre nós. São João, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, diz: Deus amou de tal forma o mundo que enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acreditar já está salvo. Quem não acreditar está condenado porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Jesus Cristo veio para provar a nós o seu amor. Provar o amor de Deus para com cada um de nós. E nele nós vemos a revelação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. No Evangelho de São João, no capítulo 13, no versículo 1, o próprio Jesus diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A encarnação do Verbo, a vinda de Jesus Cristo, é a prova cabal de que Deus é amor. E podendo voltar atrás, fazer tudo de novo, Deus ama a humanidade, Deus ama a realidade humana, mesmo submetida ao pecado, e exatamente por conta disso manda seu Filho. E a vinda de Cristo é a revelação da face de Deus, que no Antigo Testamento só falava. Agora, esse Cristo está entre nós. Está entre nós. E ao morrer na cruz, salva-nos de nossos pecados. Devolve-nos para Deus. A carta aos Colossenses diz que o castigo, a realidade, um documento que nos era contrário, foi cravado na cruz e eliminado pela vinda de Jesus e por sua morte na cruz. Ele, Cristo Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, vem com toda a sua realeza, mas vem com todo o seu amor provar a nós que Deus nos ama. E por fim, um terceiro passo, se é que podíamos dizer assim. O primeiro, Deus se revela como Pai na criação. O segundo, o homem tendo se rebelado contra Deus, Deus continua amando o homem e dá mais um passo nessa revelação e vem a nós Cristo Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que carrega em si essa verdade de amor e que ama-nos até o fim, como ele mesmo disse. Agora, esse Jesus Cristo, que passa pela cruz, que elimina o documento que nos era contrário, que nos devolve a relação com Deus, promete-nos o Espírito Santo. O Pai ressuscita o Filho. Atos 2:33, São Pedro diz esta verdade. São Pedro, no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 33, diz a respeito de Jesus ressuscitado. Diz assim: e agora, exaltado pela direita de Deus, ele recebe do Pai o Espírito Santo que fora prometido e o derrama, como se pode ver e ouvir. Jesus Cristo ressuscita, recebe do Pai o Espírito Santo e derrama. E no dia de Pentecostes, nós vemos a revelação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. O amor que na Trindade une o Pai e o Filho, agora é derramado sobre a humanidade, derramado sobre os homens, para que esse mesmo efeito que ele produz na Trindade, de unir o Pai ao Filho, nos una ao Pai e ao Filho, nele, por sua ação, por sua presença, por sua misericórdia. Pentecostes sinaliza o amor de Deus derramado em nossos corações. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, a esperança não decepciona,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é a verdade. Deus é amor, Deus é trindade, mas mais do que saber que Ele é amor, mais do que saber ou procurar entender que Ele é trindade, o Frei Raniero, e eu termino com esse pensamento, ainda diz: existe algo ainda mais belo, ainda melhor, ainda mais feliz que podemos fazer em relação a Deus como trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais do que saber, nós podemos, diz o Frei, entrar nele. Não podemos abraçar o oceano, mas podemos entrar nele e ele entrará em nós. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que se revela e que ao longo da história se mostra tão amoroso para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou e que prestou bem atenção naquilo que foi pregado e ensinado, você percebeu a importância mesmo de conhecer e se abrir ao Espírito Santo. O Espírito Santo que nos é dado no nosso batismo, o Espírito Santo que habita o fundo do nosso coração, o Espírito Santo que nos faz acreditar, que nos faz viver a vida cristã. O Espírito Santo que será derramado primeiramente sobre os apóstolos e depois sobre toda a igreja no dia de Pentecostes, esse Espírito Santo que está em nosso coração. A partir dessa nossa primeira meditação sobre a Trindade, nós vamos começar a refletir um pouco mais profundamente sobre essa pessoa santa da Trindade, que é o Espírito. O Espírito prometido, o Espírito dado em Pentecostes e que permanecerá conosco até o final dos tempos. Vamos refletir sobre a sua missão, vamos refletir sobre os carismas que ele manifesta em nossa vida, vamos refletir sobre a experiência que nós podemos fazer desse Espírito que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Vamos falar como nós podemos nos apropriar dessa graça imensa que nos é dada por Jesus Cristo, que é o dom do Espírito Santo. Vamos aprender um pouco mais como viver essa vida dirigida no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. O seminário é um seminário de batismo no Espírito Santo, ou um seminário da vida no Espírito. Porque, como nós vamos refletir, o batismo no Espírito Santo é simplesmente uma introdução a uma vida mais plena, uma vida mais voltada para Deus, uma vida que é chamada vida no Espírito, que é a mesma coisa que a vida de santidade. Então, a partir dessa primeira meditação, desse primeiro ensino, onde nós refletimos sobre a Trindade Santa e o Espírito Santo na Trindade, nós vamos começar a aprofundar o nosso conhecimento e, sobretudo, a nossa devoção ao Espírito Santo, que é deveria ser a grande devoção da Igreja. Redescoberto essa devoção a partir do Concílio Vaticano II. Então, fique conosco durante essas semanas todas e acompanhe com anotações, e se você quiser entrar em contato conosco, entre em contato aqui com a Associação do Senhor Jesus e faça a sua pergunta aqui na TV Século XXI. E faça a sua pergunta, que na medida do possível entraremos em contato com você e a responderemos. Fique conosco, mais esse seminário. São 9 semanas que nós preparamos para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.